Fazolo Consórcios, tem um carinho muito grande pelo Jair, ele sabe disso e muito mais do que isso. Só um comentário, pessoal. Eu sempre falo pra vocês o quanto eu sou feliz com os meus parceiraços aqui, os patrocinadores do programa. E o Jair foi o meu primeiro patrocinador e segue comigo que eu fico muito feliz. Então, Jair, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Bruno. Coisa boa. Amigo, quero te perguntar, hoje a gente vai falar sobre consórcio imobiliário e tem muita coisa a ser dita. O que tu trouxe pra gente aí? O mercado está sempre em constante evolução, ou ele deveria estar em constante evolução, né? Então, enquanto umas empresas elas estão parando pelo mercado, outras estão evoluindo e buscando facilitar a vida do cliente, a vida do seu consorciado, a vida de quem busca uma alternativa ao acesso ao crédito por meio do consórcio. Então, uma grande novidade que chegou é a possibilidade de tu ofertar o teu imóvel como lance. Então imagina você que está na sua casa, identificou que precisa se mudar, estou num apartamento, quero ir para uma casa, ou minha família cresceu, preciso de mais quartos, preciso de um ambiente maior, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho que vender o meu imóvel, depois quem sabe financiar a diferença, e agora tu não precisa mais fazer isso. Agora você pode fazer um consórcio, ofertar o seu imóvel como lance e quando for contemplado e tu tiver o acesso ao crédito, aí sim tu pode entregar o teu imóvel na negociação ou tu pode vender ele por fora e ter uma negociação saudável por meio do consórcio, adquirindo sem juros, com todas as facilidades, com o prazo curtíssimo de quitação comparado a um financiamento. E essa daí para mim é a maior novidade do ano do mercado, né, de consórcios. A gente está fazendo isso exatamente para que o nosso cliente ele tenha mais facilidade no acesso ao crédito. E não só isso. Aquela pessoa que não tem o seu imóvel ainda, ela pode ofertar o seu veículo usado como lance no imóvel. Então imagina, Albino, tu trocar a chave do teu carro pela chave da tua casa. A casa dos sonhos. Nossa senhora, então é uma situação que faz com que facilite ainda mais a aquisição de bens por meio do consórcio. Consórcio hoje ela é a melhor forma de aquisição de bens, né? E a gente pode falar mais sobre isso durante o programa. Pois é, eu quero que tu conte pra gente, falando sobre essa questão, essa nova possibilidade. Tu comentou que tu tem um prazo para poder fazer a venda desse imóvel, né? Como funciona? Qual é esse prazo? Não, na prática ele não tem prazo, né? Tu vai fazer o consórcio, vai ofertar, depois contemplou, prova que tu tem esse imóvel, né, por meio de uma avaliação de algum corretor imobiliário, por meio da matrícula, e tu não tem prazo para vender esse imóvel. Tu pode tranquilamente vender ele da forma que tu achar melhor, pelo preço que tu achar melhor. Ou seja, tu não precisa baixar o valor dele para vender, tu não precisa entrar em negociações ruins para poder vender o imóvel e para fazer esse movimento, né? Então é uma facilidade que tu tens quando tu utiliza dessa ferramenta. E entre isso, nós temos que observar que nós fizemos também fizemos o lançamento do Grupo 1160. O Grupo 1160, ele é o único grupo de consórcio do país que tem um crédito de R$2 milhões. R$2 milhões. É o maior crédito único do mercado. E pensando no público de alto padrão, que está recorrendo cada vez mais ao consórcio, principalmente aquelas pessoas que antes compravam, investiam no mercado imobiliário pelo meio à vista, né, utilizando o recurso próprio, eles estão deixando de utilizar o recurso próprio para pegar parte do recurso, utilizar no consórcio, forçar uma contemplação ou esperar a contemplação e sim, aí sim comprar o seu imóvel com crédito de consórcio e aquele dinheiro que fica no seu banco ainda rendendo, né? Ainda paga as parcelas do consórcio. Então, nós temos inclusive a lei do consórcio, ela fala que o consórcio é um instrumento de progresso social, né, de acesso ao crédito. Então, a gente está entendendo que tanto aquela pessoa que está iniciando a sua vida financeira,
a sua vida de aquisições, né? Acabei de começar a trabalhar, tenho uma renda, quero comprar meu carro, quero comprar minha casa, quero formar minha família. Essa pessoa é excelente para essa pessoa, porque ela vai ter acesso a um crédito com uma parcela bem menor, por um prazo menor do que é um financiamento. Tu vai pagar menos no final, tu não vai se endividar, tu não vai ter um comprometimento do teu orçamento como tu tens em outros meios. E também aquela pessoa que já está mais formada, já tem uma classe, já está numa classe média, né? Já está alçando outros voos, e assim como a classe A e a A, que estão entendendo que o jogo financeiro está mudando e que o consórcio está auxiliando a alavancar patrimonialmente e financeiramente. Nós temos exemplos de grandes nomes hoje no cenário de investimento nacional. Temos vídeos aí do Thiago Nigro, né? Ali tem a Camila Farani, né? Do Shark Tank. Nós temos Pablo Marçal. Enfim, tem muitos outros influenciadores que falam sobre consórcio e que não só falam, mas como eles utilizam como estratégias e alavanca como meio para aquisição de bens. Então, se essas pessoas que vivem disso, que trabalham com isso, elas utilizam do consórcio como esse meio, por que a gente não utiliza? Quem sou eu para não utilizar? Exato. Né? Então, e eu particularmente, eu, Jair Fazolo, eu sou muito grato ao consórcio, porque foi graças a ele que eu tenho tudo que eu tenho hoje, né? Porque há 10 anos, eu cheguei em 2014 em Santa Maria, cheguei praticamente sem dinheiro, comecei a trabalhar com consórcio, fui crescendo, né, pela minha competência, claro, mas eu fui fazendo um consórcio, contemplei, fiz outro consórcio, passou mais um tempo, contemplei, fiz outro consórcio, mais um tempo, contemplei, esses consórcios eu utilizei para vender eles contemplados, capitalizei dinheiro, todo o dinheiro que eu capitalizava eu injetava na empresa, então a empresa foi crescendo e eu fui injetando. E se não fosse o consórcio, eu não estaria aqui hoje, eu tenho certeza disso, porque eu não era uma pessoa regrada financeiramente. Eu não conseguia guardar dinheiro. Não podia ver dinheiro que eu já queria gastar ele, né? É brincadeira, até meu carro, né? Quando o meu carro via dinheiro sobrando na conta, ele dava um jeito de quebrar, né? Sim. Ou o cachorro ficava doente, sim, ou o carro quebrava, ou o dente caía, alguma coisa acontecia que não deixava sobrar dinheiro ali na conta. Então, o consórcio veio para me doutrinar financeiramente e, em concomitante, ele acabou me alavancando financeiramente e, por consequência, aumentando meu patrimônio, né? Hoje eu tenho a casa que eu quero, tenho o carro que eu quero, tenho a empresa que eu melhor do que eu jamais sonhei, né? Graças aos investimentos que oriundos dos consórcios, né? Que eu utilizo o consórcio como investimento. E ajudo, já fazem esses 10 anos aí, pessoas também a se alavancarem financeiramente com o consórcio e aumentarem o seu patrimônio. Que demais, amigo. Eu quero que tu fale pra gente também, é muito legal tu trazer isso. A gente sabe que o consórcio jamais pode ser comparado com o financiamento, porque ele não parece nem um pouco com o financiamento e ele ganha do financiamento em todos os aspectos. Mas um dos aspectos que eu quero que tu traga aqui é a questão da burocracia. Desculpa, fugiu a palavra, da burocracia que é para você fazer um financiamento hoje, principalmente relacionado às últimas mudanças. Coisa essa que isso não acontece no consórcio. Conta pra gente como funciona o processo de um consórcio. O consórcio, foi bem colocado essa comparação entre consórcio e financiamento, porque comparar consórcio e financiamento é a mesma coisa do que eu falar que banana é diferente de maçã, né? São duas situações diferentes. Qual que é o problema do financiamento? O problema do financiamento é que tu tá comprando tempo. E o tempo, ele é o ativo mais caro que existe no mundo. E ele realmente é caro. Porque, imagina, eu vou comprar uma casa e vou pagar 2,5 casas pro banco. É justo? Não é justo. Mas qual que é o problema do brasileiro? O brasileiro diz, encaixa no meu orçamento e eu vou pagar durante 35 anos. 35 anos, Albino. Eu tô com 40, vou fazer 40 agora em abril. Se eu fizer um financiamento de 35 anos, sabe com quantos anos eu vou terminar de pagar?
Lá com 60 e pouco. 75 anos. 75 anos. Cara, imagina, eu posso não ver meu financiamento terminar. Exato. O consórcio, ele tem prazo de 15, 16, 17 anos. Então, minha filha ainda vai ter recém-completado a maioridade e eu vou ter terminado os consórcios. Entendeu? Eu já vou ter quitado, então eu vou usufruir do bem sem ter parcelas para pagar. Então a questão de burocracia, para te ter uma ideia, só para resumir essa parte, a cada 10 pessoas que chegam no nosso escritório, que tiveram seu financiamento negado no banco, 8 conseguem a aprovação. Então, assim, burocracia existe em qualquer lugar porque é liberação de crédito, certo? Só que a facilidade de tu trabalhar com uma administradora de consórcio, é muito bem a gente falar sobre isso, diferença entre tu fazer consórcio numa administradora de consórcio ou tu fazer num banco, é que a administradora ela tem suas próprias regras de liberação. E aí facilita a vida de quem não teve a sua vida facilitada no banco. Qual que é a diferença de fazer consórcio conosco? E não fazer com banco ou não fazer nos outros cons que tem pelo mercado? A HS, ela tá em constante mudança de produto. O objetivo dela é ter o melhor produto do Brasil. Então, por isso que ela precisava liberar o cliente ofertar o seu imóvel como lance? Não precisava. Nenhum hoje faz. Nenhuma outra administradora faz. Né? Eles não têm o porquê fazer isso. E eles fizeram para quê? Porque eles pensam no cliente. Então, essa para mim é uma grande diferença em relação a fazer consórcio em qualquer outro lugar. Né? Meia parcela até a contemplação. E não é só meia parcela, porque hoje muitos estão copiando. É meia parcela e meia taxa. Eu vou pagar meia taxa até ser contemplado. Ou seja, se eu fizer um consórcio e vender ele na contemplação, eu vou ter pago metade da taxa até a contemplação. Eu não vou ter pago sobre 100%. Então é uma economia real. O custo efetivo final do consórcio que nós trabalhamos, ele é menor do que o custo efetivo final do consórcio do vizinho do lado. Né? Então a gente está fazendo diversas situações, diversos diferenciais para que o cliente ele se sinta valorizado e que ele se sinta assistido enquanto o plano dele tá andando. Não vai ficar estagnado naquilo lá. E outra, Albino, eu falo que o nosso consórcio ele é pra azarado. Já ouviu falar isso, né? Com certeza. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu na minha vida eu nunca fui sorteado. Nunca ganhei uma rifa. Se a gente fizer aqui um sorteio entre eu e tu vai ganhar. É fato. É garantido. É garantido que tu vai ganhar. Eu nunca contemplei por sorteio. Eu sempre contemplei pelo lance fidelidade. O lance fidelidade é onde tu só participa com os bons pagadores. E a administradora, ela lançou o lance fidelidade de 6 meses e o lance fidelidade de 12 meses. Ou seja, quando eu chegar no meu 6º mês de consórcio em dia, eu só vou concorrer com aquelas pessoas que mantêm o seu consórcio em dia durante os últimos 6 meses. Se um deles atrasar um dia, já não participa, já fica meio ano sem participar. Sim. Quando eu chegar em 1 ano de consórcio pago, eu vou participar só com quem mantém 1 ano de consórcio pago. Se uma dessas pessoas não pagarem, um dia vai ficar 1 ano sem participar dessa modalidade. Então chega num momento em que eu tenho 5 possibilidades de contemplação. E, pasme, eu fiz um cálculo no mês passado, nós temos 6 mil clientes. Dos nossos 6 mil clientes, e é bom que os nossos clientes estejam escutando isso, dos nossos 6 mil clientes, apenas 29% deles participa do lance fidelidade. Só 29%. E não é porque atrasam, porque não tem dinheiro, ou por alguma outra questão. É porque simplesmente às vezes a gente esquece, né? E outra situação, se esse número de 29% em 6 meses, no lance fidelidade de 6 meses, é pouco, no de 12 meses, então, não vou nem falar que chega a ser preocupante.
mas é interessante porque isso vem para facilitar a vida dos nossos clientes e é isso que importa no nosso negócio. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa conversa com o Jair. Jair, queria seguir conversando contigo, mas já fica aí a deixa para você vir novamente. Pessoal, não esqueçam que a Fazolo Consórcios ela fica na rua Duque de Caxias, 1084. É isso, né, Jair?